Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa Escola John Owen de Teologia. Essa é a nossa quarta aula sobre o homem, a imagem de Deus. E nessa quarta aula nós vamos falar da corrupção da natureza humana. Já falamos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, já falamos que o homem foi criado como homem e mulher, já falamos da estrutura do homem, da natureza humana, falamos que corpo, alma, espírito, coração, entendimento fazem parte de um mesmo indivíduo, dividido em duas partes, a parte material, o corpo, e a parte imaterial, em que o homem adora a Deus, tanto com uma parte quanto com a outra. Nessa aula, nós vamos focar na parte em que nós vamos tratar da corrupção dessa natureza. Por quê? Se fomos criados à imagem de Deus, se fomos criados para adorar a Deus em corpo, alma, espírito, coração, entendimento e tudo mais, como que as coisas deram errado? Por que as coisas deram errado? E mais, talvez a pergunta por trás de todas essas é: qual é a origem das catástrofes? Qual é a origem das injustiças que nós temos que conviver com elas ao longo aí da nossa existência? Bom, a pergunta talvez até mais filosófica acerca disso seria: se Deus criou todas as coisas boas, ou, para usar a expressão bíblica, né, muito boas, por que as coisas deram errado? E aí a gente vai entrar na resposta bíblica. O cristianismo e a Bíblia, de maneira geral, oferecem uma resposta. Tudo deu errado por causa do pecado. O pecado, ele transformou o mundo que nós fomos criados para viver em um mundo que nós chamamos de mundo caído. Em outras palavras, não vivemos como deveríamos viver no mundo perfeito que Deus criou originalmente. E quando isso aconteceu? Nós sabemos, isso aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Aqui, inclusive, várias vezes eu cheguei a escrever isso no meu esboço de amanhã, quando, né, o versículo que eu até citei na aula anterior, só um esclarecimento aqui para os irmãos que estão assistindo, eu já fiz esse esclarecimento no nosso intervalo aqui, né? O estado intermediário que nós falamos na aula anterior não é o sono da alma, tá? Como alguns adventistas ensinam. O estado intermediário, antes de nós recebermos os nossos corpos de volta na ressurreição, é o céu para os salvos e é o inferno para os condenados. Ou seja, ao morrermos, estamos já imediatamente diante de Cristo e vivendo as bênçãos prometidas para Ele na sua palavra. Ou, para aqueles que são condenados, já estarão na condenação eterna, pagando pelos seus crimes, e isso vai acontecer de maneira definitiva depois no Lago de Fogo. Bom, eu estou falando sobre Gênesis, que eu vou pregar amanhã, sobre quando Siquém tomou Diná, né, estuprou Diná, e eu várias vezes escrevi que era o versículo mais agoniante da Bíblia. Né? O problema é que ele não é o versículo mais agoniante da Bíblia. O versículo mais agoniante da Bíblia é Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou. Olha só que interessante. E aqui vale até um comentário. Siquém tomou Diná. A ideia ali é violentamente. É o mesmo termo que é usado aqui em Gênesis 3, quando a mulher tomou do fruto. A mulher violentou, né? E aí a mulher, se não tivéssemos visto a aula 2, o homem, a humanidade como homem e mulher, né? Eu sei que a nossa irmã Flavinha fez quase que uma introdução só do assunto, né? Mas a ideia é que o homem e a mulher foram criados em imagem e semelhança de Deus, iguais em glória, iguais em importância e tudo mais. Essa parte eu vi que ela falou bastante. Se nós não tivéssemos esse entendimento, a gente ia colocar a culpa na mulher, né? Mas sabemos que aqui, homem e mulher tomou essa atitude, né? E aí ela, no caso aqui de maneira literal, ela toma e depois dá para o marido, que também toma, né? Mas nós sabemos que a humanidade está envolvida em todo esse aspecto aqui. E aí ela fala, o texto fala, né? Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então,
Esse aqui é o versículo mais triste da Bíblia. Na verdade, esse é o versículo mais triste da humanidade. Não existe lugar mais triste do que esse aqui. Tudo que vem depois, tanto em termos de maldade, quanto em termos de dor e sofrimento, tudo que vem depois é resultado desse primeiro ato. Eu vou ler esse parágrafo aí, no seu estudo, e os irmãos que estão acompanhando aí também podem ter acesso a esse material. Eu quero ler todos esses 2 parágrafos aí, porque depois eu vou fazer alguns comentários, tá? A desobediência de Adão às ordens divinas, como relatados no livro de Gênesis da Bíblia, teve consequências de longo alcance e catastróficas. Ao escolher comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não apenas desobedeceu a Deus, mas também introduziu o pecado e a morte no mundo. Este ato singular de rebelião rompeu o relacionamento harmonioso entre Deus e a humanidade, manchando a criação de Deus e abrindo caminho para a corrupção e o sofrimento que permeiam o mundo desde então. A história da humanidade é a história da busca incessante de Deus por seus filhos. Um plano divino de redenção do pecado. Essa narrativa permeia todos os aspectos da existência humana, entrelaçando fé, cultura, ciência e sociedade. No cerne reside o conflito cósmico entre o bem e o mal, mas a luz da esperança brilha, revelando o triunfo de Deus. É uma história de amor inabalável demonstrado pelo sacrifício de Cristo. A restauração divina, a obra do Espírito Santo, é um processo contínuo que transforma os crentes e impulsiona a humanidade para um futuro onde o pecado será derrotado e a criação restaurada. É ou não é lindo, gente? Eu li esse parágrafo porque aqui é um relato do que nós chamamos de evangelho. O que são as boas notícias? As boas notícias, elas englobam uma parte que nós chamamos da parte feia, que é a parte do pecado. Ela engloba a parte da queda, da rebelião, da desobediência, do homem buscando satisfação à parte de Deus. Ela engloba o pecado, o homem se afastando de Deus, mas engloba a obra de Cristo, o amor de Deus em buscar os seus filhos, o amor de Deus em direção à salvação dos seus filhos, a glória da redenção proposta em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando. Aqui é uma curiosidade, né? Se o Espírito Santo, se nós somos salvos só no Espírito, não um tricotomista, o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo? Ou na nossa alma? Ou no nosso espírito? O tricotomista vai dizer que o Espírito Santo habita só no Espírito. Mas como nós podemos ser templo de Deus se não formos habitados também em nosso corpo? Então o Espírito habita em todo o nosso ser. Corpo, alma, espírito, entendimento, coração, em todas as áreas. Mas voltando aqui, então o Espírito Santo, ele habita em nós, transformando-nos, nos conformando à imagem do seu Filho amado e prometendo a restauração final, a restauração definitiva de todas as coisas. Basicamente, esse parágrafo aqui é uma recontagem dessa história chamada Evangelho, dessa boa notícia chamada Evangelho. E essa boa notícia chamada Evangelho é o que deve ser a base ou pano de fundo para falarmos sobre pecado. Porque o que vamos falar nessa aula, basicamente, é como eu disse, como as coisas deram errado. Então a gente vai tratar de aspectos muito difíceis até para a nossa compreensão, difíceis para a nossa aceitação e tudo mais. Se lermos isso sem as lentes do Evangelho, sem as promessas de Deus de redenção, de restauração, sem as promessas de Deus de perdão de pecados em Jesus Cristo, sem essas coisas, a leitura do que eu vou fazer aqui é um pânico. Eu entro em desajuste existencial. Por quê? Porque tudo que eu vou mostrar aqui biblicamente é um pânico se não tiver o outro lado, se não tiver a promessa de Deus de restauração.
Ok? Pastor, o que é pecado? Qual é a definição de pecado? Eu já ouvi uma definição de pecado certa vez. Pecado é errar o alvo. Essa definição, ela só tem um problema. Ela é uma definição que não define nada, né? Que alvo? Qual alvo, né? O que é isso, né? Não, pecar não é errar o alvo, irmãos. Pecar é desobedecer à lei moral de Deus. Seja em ações, e aí eu estou falando do aspecto mais exterior do homem, seja em atitudes, eu estou falando já do aspecto interior do homem, ou seja, em natureza. Em outras palavras, aquilo que ele não controla. Por quê? Veja bem, a natureza do homem, ele não controla. Não controla sua natureza. Ele recebe poder para rejeitar o pecado, mas a sua natureza vai continuar gostando do pecado. Em Cristo, nós temos poder de resistir ao pecado, mas nós não temos poder de não gostar do pecado. Uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu oro para Deus tirar esse desejo do meu coração. Eu falei, irmão, não dá. Como assim, pastor? Não, você vai continuar gostando disso. O que vai acontecer é que você vai entender que isso é pecado, que isso afronta a Deus, e que você vai deixar de fazer isso. É o que a Bíblia vai chamar de mortificar a carne. Mas a vontade de fazer aquilo, principalmente que você já experimentou, ela vai continuar lá, ué. Eu não tenho nenhuma vontade de pilotar um avião. Eu nunca pilotei. Mas quem pilota diz que é uma sensação única. Né? Talvez se eu pilotasse, eu ia falar, não consigo mais ficar sem fazer. Mas aí veja bem, e se a Bíblia dissesse que eu não podia fazer mais? Eu ia continuar gostando de pilotar. Só que eu não ia fazer mais, por quê? Porque aquilo afronta o meu Deus. Afronta aquele que me salvou. Então essa ideia de que nós vamos perder completamente... O que eu, por exemplo, vou dar um exemplo outro aqui, tá? Eu parei de fumar. Logo que eu me converti, em 2001. Quer dizer, nós estamos em 2025, estamos falando de 23, 24, 25 anos atrás. Então, hoje eu não tenho mais vontade nenhuma de fumar, porque o hábito já passou completamente em mim. Passou completamente em mim. Mas se não fosse pecado, será que eu teria toda essa força de vontade que eu tenho para lutar contra? Talvez não. O que passou de mim foi o hábito. Eu não tenho mais esse hábito hoje. E hoje eu já olho para trás e falo assim, nem era tão gostoso assim. Na época eu achava muito gostoso dar uma tragada no cigarro. Né? Mas quem nunca deu uma tragada no cigarro não vai saber falar mesmo. Agora, quem fuma sabe que em determinados momentos uma tragada realmente é muito prazerosa. Né? Então, quer dizer... Estrago também. Não, né? Eu não tô falando das repercussões de saúde, né? Estou falando da questão do prazer, né? Questão do prazer. Então, pecado é desobedecer à lei moral de Deus em ações, atitudes ou na natureza do indivíduo. Pastor, se eu naturalmente vou gostar das coisas que são pecaminosas, então eu estou mais ou menos arrumado, porque eu estou sempre pecando, né? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores por atos que eu faço, atitudes, coração e natureza. Ações eu posso mudar, eu posso transformar. Atitudes eu posso controlar, mas a natureza é impossível. Então, como é que é isso na prática? O indivíduo, por exemplo, que tem tendências homossexuais, a natureza dele é dessa forma. Então o que ele vai fazer? Ele vai continuar tendo desejo sexual. Só que ele vai controlar isso no íntimo dele. Ele vai controlar isso nas suas atitudes. A natureza vai querer impor para ele uma condição e ele vai dizer, olha, eu não quero essa condição. E a atitude dele no coração vai transformar em uma ação. Ele não vai praticar mais a homossexualidade. Então, isso é natureza. Eu dou um exemplo aqui bem moderno, né? Poderia dar outros exemplos aqui bem modernos. Então, olha lá. 3 exemplos que eu dei aí, inclusive na apostila de vocês. Não matar, não furtar e não adulterar tem a ver com ações. São coisas que nós fazemos. Agora,
Não odiar, não cobiçar e não olhar para a mulher do próximo tem a ver com coração. Aí é o controle do coração. Agora, o pecado, ele faz parte da natureza humana. Nós somos naturalmente pecadores. Pastor, de onde vem o pecado, então, já que nós somos naturalmente pecadores? Já que eu não consigo fazer outra coisa a não ser pecar, de onde ele vem? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, gente, é que, primeiro, Deus é perfeito. Deus é bom. Quando que Deus é bom? O salmista fala, sempre. Em todo tempo Deus é bom. A Bíblia diz mais, que em tudo Deus é bom. Mas a Bíblia também diz que Deus é soberano. O que a Bíblia chama de soberania de Deus? Algumas pessoas tentam esvaziar isso. Algumas pessoas tentam esvaziar isso. E a desculpa deles é o seguinte, que Deus, ele é soberano, mas não é tirano. E eles querem usar duas palavras para tentar escapar da realidade que a Bíblia apresenta. Nas Escrituras, Deus, ele comanda cada um dos acontecimentos da humanidade. Na Bíblia, tem um salmo, que agora eu não me lembro qual que é, a gente até já falou dele aqui no culto, acho que é o 140 alguma coisa, que fala assim, Deus manda a geada e o sol para derreter o gelo. Ele manda o gelo e depois manda o sol para derreter o gelo. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus, ele governa cada um dos aspectos da humanidade. Pergunta que eu faço, se Deus é perfeito, se Deus é bom, se Deus é soberano, de onde vem o pecado? Você tem duas alternativas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Da segunda, né? Do toque daqui, né? Mas aí aqui a resposta é muito simples. De onde vem o pecado? Você tem duas respostas possíveis. Eu vou começar com o que eu acho menos provável. O pecado é fruto da decisão unilateral do homem. E que Deus, ao ver tudo que o homem decidiu, ele resolveu permitir que o homem fizesse tudo isso. Qual é o problema do meu ponto de vista nesse caso? É que você está tratando de um Deus que ele é permissivo, ele pode permitir determinadas coisas, e mais, é um Deus que poderia não permitir e não fez. Qual a segunda opção? Que Deus ordenou o pecado como parte dos seus planos, gloriosos. E eu tenho a tendência a ir mais por esse lado. Por quê? Porque ele coaduna de maneira mais evidente com as Escrituras. Deus, ele não é alguém que permite, ele é alguém que dá ordens. Lá na criação, ele não fala assim, luz, talvez por acaso, ou luz, permito que você brilhe. Ele diz, haja luz. E houve luz. Não tem conversa, não tem meio papo. Quando Deus ordena, é aquilo que vai acontecer. Então, a minha opinião é a de que Deus ordenou a queda para cumprimento dos seus propósitos. Não, pastor, como que Deus pode ordenar algo tão perverso? Aí eu lanço mão de Agostinho de Hipona, grande bispo africano. Ele disse o seguinte, que o mal, ele não é uma pessoa. O mal, ele não tem essência, ele não tem existência, Agostinho vai dizer. Ele não tem substância, ele não tem identidade. O mal não tem identidade, ele diz. O que é o mal, então? O mal, ele é simplesmente a ausência do bem. Aí ele vai falar uma outra coisa que é bem legal, isso é bem filosófico, né? Ele vai dizer o seguinte, que o mal, ele não é mal, e ele pode não ser mal porque ele não tem essência. O mal não é mal porque o mal cumpre o seu propósito. Olha isso. Ele vai dizer o seguinte, se uma abelha te ferroar, a abelha é má?
Não. Ela está cumprindo o propósito dela. E ela está usando a ferramenta que foi dada para ela pela natureza, ou seja, por Deus, e ela está fazendo aquilo que é a natureza dela. Então, ele diz, qual que é o argumento dele? O argumento dele é o seguinte, que se Deus criou o mal, ou se Deus criou o mal, não, aí é pecado, né? É blasfêmia. Perdão, Senhor. Se existe o mal, e esse mal cumpre um propósito, esse mal não é mal, porque ele está fazendo aquilo que ele foi determinado para fazer. Ele não é mal. A maldade que a gente vê no mundo hoje é porque a gente não conhece o desenrolar da história. A gente não sabe o que vai acontecer lá no fim. No fim, Deus vai receber toda a glória. E aí, lá no fim, talvez nós vamos olhar para o mal que tem hoje no mundo, na nossa existência, e vamos dizer, ele sabia o que estava fazendo. Essas são explicações possíveis. Por quê? Porque nenhuma delas está na Escritura. A Bíblia diz que Deus permitiu o mal? Não. A Bíblia diz que Deus ordenou o mal? Não. A Bíblia diz que Deus criou o mal? Não. A Bíblia diz que Deus não criou o mal. Isso nós podemos dizer. Deus criou o mal? Não. A Bíblia diz que Deus não criou o mal. O mal não vem de Deus. Ok? Todo mundo me olhando assim, né? É porque isso dá um nó na cabeça mesmo, e é normal. Porque não tem respostas tão simples assim. Tá? E aí não sou eu, não é porque eu sou inapto para atividade, não, tá? A turma já tentou. Eu tô aqui buscando. Não, a turma para trás aí tentou, mas não tem resposta, O ponto é o seguinte, o que podemos afirmar? Tá aí no estudo de vocês. Com base nas Escrituras, Deus não foi surpreendido, Deus não foi dominado e Deus não foi derrotado pelo pecado. Pelo contrário, Deus, aí eu usei permitiu, né? Permitiu que as criaturas morais tivessem escolha deliberada e voluntária de pecar. A decisão do primeiro casal, Adão e Eva, de desobedecer, permitiu que o pecado entrasse no mundo, mesmo que o pecado já existisse em Satanás e seus demônios. Aí tem 2 textos, né? Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque do dia que dela comer certamente morrerá. Eles desafiaram, e aí é o texto que a gente leu, né? Nossa base bíblica em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Portanto, como resultado da queda, a natureza de Adão tornou-se pecaminosa. O pecado não era apenas um ato exterior, não era apenas uma ação exterior, mas tornou-se parte integrante da natureza de Adão. É como se o pecado tivesse entranhado na natureza de Adão. Alguém disse que o pecado é como um vírus. Não é como um vírus, por quê? Porque o vírus ele não faz parte da natureza do indivíduo. Em muitos casos, o vírus faz mal, né? Lembra do coronavírus? Muitas vezes faz mal, né? Então, não é como o vírus, não é, passou a ser parte de quem Adão era. E como resultado, ele transmitiu a essência pecaminosa, uma natureza que é contrária, naturalmente contrária a Deus e a sua lei, ele transmitiu para os seus descendentes. 3 pontos aqui. Primeiro, essa doutrina do pecado original, como é frequentemente chamada na teologia, ela é afirmada de forma clara e inquestionável pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Isso que eu acabei de dizer, o pecado entra em Adão e Eva, passa a fazer parte integrante da sua natureza, emaranhado na sua natureza, a natureza é transmitida para os seus descendentes, isso que eu acabei de dizer é ensinado de forma clara nas Escrituras. Romanos 7:18. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está presente comigo, mas o efetuá-lo não está. Segundo ponto aí, Adão pecou,
e todos nós herdamos a sua natureza pecaminosa, culpa e condenação. 3 coisas aconteceram pelo fato de estarmos ligados a Adão. E por que estamos ligados a Adão? Pelo nosso nascimento. Se nascemos como imagem e semelhança de Deus, como homem, já nascemos ligados a Adão. Na teologia, isso é chamado de cabeça federativa, ou seja, cabeça de raça. Nós temos 2 cabeças de raça, Cristo e Adão. E ambos nós estamos neles por representatividade. O que é isso? Ou Adão nos representa no pecado, ou Cristo nos representa na salvação. Aqui é muito simples. Se você rejeitar o pecado original, se você rejeitar o seu representante na queda, você não pode ter o seu representante na salvação. Rejeitar o pecado original não é só rejeitar o pecado original, é rejeitar também a salvação proposta. Porque assim como o pecado ele é representativo, a salvação também é representativa. O que é isso? Um representando todos. Aonde está isso, pastor? Está lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, por um representante o pecado entrou, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Mais à frente, nesse mesmo texto, Paulo vai fazer o caminho inverso. Assim como o pecado entrou por um homem, a vida também entrou por um homem. Que no caso é Jesus. Hã? Do 12 ao 14. É isso mesmo. Isso aí. E o texto aí de Romanos 3,23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo que você não concorde com isso, pastor, eu não concordo com esse negócio de natureza herdada. Não concordo com essa coisa de pecado herdado. Eu quero cometer meus próprios pecados. Não quero ter nada a ver com Adão, não. Então Adão peca lá e agora eu vou pagar o pecado por aqui? Mesmo que você não concorde com isso, isso está espalhado na nossa sociedade. Basta uma voltinha aí pelo mundo. Aliás, basta uma voltinha até mesmo na igreja, né? Você vai se deparar com o pecado. O pecado, ele está presente tanto nas nossas ações como nas nossas atitudes. Tanto no meu coração, como naquilo que eu faço. O livro do Tim Keller, e aí quem leu aí Romanos para você, né? Quem está fazendo a parte integral, vai lembrar que lá no inicinho, se eu não me engano, quando ele fala no capítulo 2, ele fala que Deus ele pendura um gravador no nosso pescoço, né? E aí, se alguém falar com você assim um dia, não, eu não faço mal para ninguém, nunca dei prejuízo para ninguém, nunca fiz mal para ninguém, sou bom. Pergunta para essa pessoa assim, se Deus gravasse tudo que você pensou hoje e tudo que você falou, você teria coragem de reproduzir essa fita aqui para nós? Tudo que você pensou e falou. Se Deus reproduzisse tudo que nós pensamos e falamos, nem casados nós seríamos, não seríamos amigos de ninguém, viveríamos isolados. Gente, isso não é uma realidade minha, é nossa. Tenta fazer o bem. Tenta, né? Não, hoje eu acordei e falei, hoje eu vou fazer só o bem. Você não concorda com Romanos 3,23? Você não fazer só o bem. Fala assim, hoje eu vou desfalar Paulo. Hoje eu vou desfalar, hoje, um dia inteiro. O dia inteiro. Bom, como o pecado nos apeca? Eu já estou cansado, né? Como o pecado nos afeta. Não, estou cansado mesmo. E olha que quinta-feira eu descansei, né? Impressionante isso. O pecado afeta cada pequena parte do nosso ser. Por exemplo, o nosso intelecto é usado para maquinar tanto o bem quanto o mal. Nós pensamos em fazer coisas boas, mas o mesmo coração que pensa em fazer coisas boas, fala, não, mas vou dar uma lição nesse cabra. Vou dar uma lição nela. Vou dar uma lição nele. Né? Então, o nosso intelecto,
Ele é usado tanto para coisas boas como para coisas ruins. Nosso intelecto é usado para grandes avanços tecnológicos e científicos e é usado para jogar bomba na cabeça um do outro. Né? Não é o que está acontecendo aí agora? Para quem está assistindo essa gravação aí, hoje é dia 14 de junho de 2025, Israel e Irã estão se engalfinhando, né? Estão se engalfinhando, jogando bomba em cima do outro. Né? O que é isso? Isso é o homem, intelecto do homem, tanto maquinando para o bem como maquinando para o mal. Você pode até falar assim, não, eu não creio que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, abre o jornal. Aí você vai ver que o intelecto do homem, na mesma página do jornal, você vai ver uma obra de arte lá, de, sei lá, um pintor famoso, Van Gogh, né, e tal. Monet, você vai ver lá uma pintura linda de arte. Na página seguinte, uma foto de um bombardeio, né, no Oriente Médio ou na Europa, aí, Rússia e Ucrânia e tal. O que é isso? Homem maquinando para o bem e para o mal. Segundo, nossas emoções estão fora de controle. Aí também não precisa ir longe, né? Não precisa ir longe, né? Uma olhada no espelho honesta pode confirmar isso. Às vezes acordamos mal, né? A gente fica, né? Eu não estou bem com Deus hoje, que eu estou mal. Não, irmãos, é fruto da natureza pecaminosa. Gente, nós sentimos insegurança. Nós sentimos medo. Todos nós temos medo do futuro. Ainda bem que é Romanos capítulo 13, né? Ainda bem que não era outra pegadinha qualquer aí dos Instagram, dos WhatsApp, né? Mas enfim, gente, isso é absolutamente normal na nossa natureza pecaminosa. Olha só um minutinho aqui para mim, irmão em Cristo. Não se sinta mal no dia que você estiver se sentindo mal. Não se sinta mal por isso. Você e eu, nós vamos passar por isso. Isso é parte da natureza herdada de Adão. O dia que você estiver mal, qual que é a diferença? O ímpio não tem aonde recorrer. Olha o salmista. Inclina os ouvidos para mim, Senhor. E aí depois ele fala, e o Senhor inclinou os ouvidos e ouviu minha oração. Então nós temos alguém que inclina os ouvidos, essa é a diferença. Agora nós vamos acordar um dia de manhã deprimido, preocupado com o futuro, como vai ser com mamãe, né? Como vai ser com isso, como vai ser para pagar as contas. E às vezes vamos estar apavorados mesmo. E é natural, faz parte da nossa existência, as emoções ali e tal. Mas nós temos a quem recorrer. Agora, as nossas emoções, elas estão fora de controle. Não tente controlar suas emoções, não vai dar. Submeta suas emoções à palavra de Deus. Deixe as emoções serem encharcadas de evangelho. Porque sentir não há como. Não há como. Terceiro, nossos desejos nos levam a querer a morte ou o mal para os outros. Isso aqui é absurdo, né? Queremos que, e aí óbvio que em um alto nível de desgosto com alguém, né? Queremos que ela morra, né? Que morra fulano de tal. Sem exemplos, né? É melhor não dar exemplos. O ponto é esse, né? Nós às vezes queremos a morte de alguém, sim. Queremos o mal da outra pessoa, sim. Sem contar que essa pessoa pode ser alguém salvo por Jesus Cristo. Né? Quarto, nosso coração é egoísta. Mesmo quando fazemos o bem, pensamos em nós mesmos. Aqui é absolutamente agoniante, né? Por quê? Mesmo quando fazemos o bem. Então, quando pregamos a fita ali para alguém, para poder ajudar a pessoa numa decoração que ela está fazendo, nós estamos murmurando, reclamando e não queremos fazer porque estamos pensando em nós mesmos. Estou dando um exemplo meu mesmo, para vocês verem como que é fácil, né?
Como que é fácil? Como que é fácil ser egoísta nos nossos desejos, nas nossas vontades? Né? A minha querida e bela esposa estava com um desconfortozinho aí essa semana, e eu falei, liga para a médica lá, fala com ela para te dar o remédio. Eu não quero você passando mal, não. Por quê? Por que eu não quero ela passando mal? Porque se ela passar mal, ela não vai cuidar de mim, não vou ter comidinha, né? Não vou ter comidinha, né? Vou ter que arrumar a cozinha. Né? Aí, na hora, eu falei com ela. Ela falou comigo assim, nossa, amor, tá pensando só em você. Eu falei, é verdade, mas eu já vou desfazer aqui agora. Vou mudar a minha motivação. Só que a motivação inicial é egoísta. Isso é natureza. Se você não concorda com todos pecaram e carecem da glória de Deus, seja pelo menos honesto para admitir que seu coração é egoísta. Quinto, né, sei lá, sexto, já perdi até o número aí, né? Nossos objetivos também são egoístas. Todos os nossos objetivos é para nós mesmos. Para as nossas próprias conquistas, às vezes até propósitos aí espirituais, né? São para a nossa própria glória, para o nosso próprio engrandecimento. Nossa vontade nos leva ao pecado, e aqui também não precisa fazer muito esforço, né? E o último, nosso corpo está sujeito às doenças e à morte. Pastor, não creio que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas você crê que todos morrem? Creio. Essa é a prova de que todos... Salário do pecado é a morte. A prova de que todos pecaram é que todos morrem. Então, quando a pessoa diz assim, nós só temos uma certeza na vida, a morte. Já ouviu essa expressão? O que ela está querendo dizer em outras palavras? Nós só temos uma certeza na vida, todos pecam. Romanos, eu até coloquei aí, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas por quê? Desculpa, né? Deixa eu ler o texto todo, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus foi explícito ao declarar que o pecado resultou na morte do homem. E aí, amados, as nossas relações com os outros, os nossos relacionamentos interpessoais, eles também são afetados pelo pecado. Palavras e ações têm poder de destruir relacionamentos, como a experiência nos mostra. É uma verdade, gente? Quantos de nós já destruímos relacionamentos por palavras e ações? Palavras e ações, né? Quantos de nós tivemos exatamente porque não tinha mais como haver restauração naquele relacionamento, de abandonar determinados relacionamentos que às vezes a gente não queria. Pessoas próximas, pessoas que às vezes faziam parte da sua casa, da sua família, que compartilharam com você de lutas e dificuldades e que tiveram que seguir em frente porque palavras e atitudes não puderam ser consertadas. E aí não estou falando só de você ou não só deles, mas de um lado e de outro. De um lado e de outro. Porque, volto a dizer, e aí é muito interessante, dificilmente você vai encontrar um relacionamento destruído que foi destruído de maneira unilateral. Dificilmente, eu não falei que certamente. A grande maioria dos relacionamentos são destruídos por ação dos dois, por palavras dos dois. Geralmente é assim. Raramente um relacionamento é destruído por um só. Quando que isso acontece? Quando você está lidando com um sociopata, né? Aí, de fato, a pessoa, ela tem, como diz o outro, ela tem problema, né? Mas são raras as vezes em que isso acontece. Na maioria dos nossos relacionamentos quebrados, isso acontece de maneira bilateral, palavras e atitudes. Por isso é que nós temos uma lista de mandamentos. E esses mandamentos, o que eles estão ali? Para proteger, para nos proteger dos efeitos do pecado nos nossos relacionamentos. Por que nós temos um mandamento, por exemplo, de amar? Hã? Eu odeio, não amo. Exato. Normalmente você não ama, você odeia. Aí você tem que ter um mandamento para te ensinar a amar. Para dizer para você o seguinte, aquela pessoa que você quer odiar,
né? De como dizia um amigo meu do passado, com ódio fedido, né? Você quer odiar aquela pessoa com ódio fedido? Mas a Bíblia diz, amar uns aos outros. Aí você fala, meu Deus, vou ter que amar, né? Eu ri, foi da Rafa esse dia dando exemplo, né? Nós estávamos falando sobre perdão, até vou falar sobre ele aqui. Ela falou assim, ô Deus, eu vou perdoar, mas trabalha lá também, né? Quer dizer, eu vou amar, mas eu podia dar um jeitinho lá do lado de lá também, né? Mas qual é o ponto aqui, brincadeiras à parte? Os mandamentos, amar, cuidar, perdoar, servir e tudo mais. Para que são esses mandamentos? Para desfazer o resultado da queda nos nossos relacionamentos. Esses mandamentos existem para que os efeitos da queda sejam minorados, sejam diminuídos. Né? Agora, eles serão completamente banidos? Não. Então vai ter dia que você vai acordar não querendo perdoar, tem dia que você vai acordar não querendo amar, tem dia que você vai acordar não querendo servir. Você vai falar assim, não, já servi demais, agora eu quero ser servido. Não, chega. Como diz a nossa amiga aí, né? Não, assim, trabalha lá também, eu estou servindo aqui, mas trabalha lá também, para que eu seja servido também. Qual é o ponto aqui? Os mandamentos existem para nos proteger dos efeitos da queda nos nossos relacionamentos. Por isso, desses mandamentos, como eu falei aí agora. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É assim que nós terminamos, então, a nossa aula de hoje. Pastor, mas espera aí, cadê a esperança aí, pastor? Tá tudo destruído, como é que nós vamos fazer agora para lidar com tudo isso aí? Irmãos, veja bem. Na próxima aula do nosso curso, nós estamos construindo aqui um raciocínio, tá? Começamos falando quem Deus é, aliás, começamos falando teologia de Romanos, né? Que resume tudo. Depois falamos quem Deus é, né? Falamos o que é a Bíblia, porque é onde nós encontramos, né, a revelação de Deus, ela é em Jesus, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, e ele tá relatado nas escrituras, na Bíblia. Então falamos sobre Bíblia na nossa aula seguinte. Falamos também sobre a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, na aula anterior. Hoje nós estamos falando da queda. Próxima aula, em agosto, as doutrinas da graça. Por quê? Porque aí nós vamos falar sobre como Deus reverte a queda. E aí é lindo. Como Deus e o que Deus faz para reverter de um modo objetivo e definitivo os efeitos da queda em nossa natureza. Dentro da teologia reformada, isso é chamado de doutrinas da graça. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer um pastor amigo meu para falar sobre isso. Eu e a minha esposa temos condições de falar, mas a gente queria trazer uma pessoa e já quero anunciar de primeira mão que em novembro, na última aula do nosso curso, a despedida, nós vamos ter o professor Thiago Rossi. Quem não conhece o professor Thiago Rossi, né? A Rei conhece, teve aula com ele. Você chegou a ter aula com ele não, né, Cleidinha? Teve aula com o Thiago Rossi? Você teve, Betinha? Não? O professor Thiago Rossi foi professor do Carisma, né? Um pastor reformado, Igreja Batista do Novo Riacho, e ele vai estar aqui com a gente em novembro. É um cara absolutamente incrível, humilde, com conhecimento que chega a ser nauseante, né? De tanto. Muito sábio, muito capacitados mesmo, e nós vamos aí nos deleitar nesse tempo. Amém, pessoal? Vamos finalizar? Tem talk? Inclusive eu tô aqui, tá gravando, né? Falei. Não, pulei mesmo. Em Cristo Jesus já não há mais condenação. Aleluia! É que eu já fui logo pro outro, né? 1 João 1,9, né? O pessoal que está ouvindo a gravação aí também, já fiquem sabendo. Próxima aula, então, aí, Doutrinas da Graça. E em novembro nós vamos ter aula aí com o nosso querido professor Thiago Rossi. Vou finalizar com vocês que estão aí pela plataforma também. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E nós que estamos aqui vamos